Olá, gente, tudo bem? Aqui é novamente o Vadim Kovalek trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, a pedido de um inscrito meu, eu vim refutar um tal de Fernando Graça. Tá, o que o Fernando Graça fala? Ele fala a respeito da escola austríaca, a respeito do livre mercado, a respeito do capitalismo e basicamente o que nós podemos ver é que ele é um socialista que quer derrubar as ideias de Marx. Nós vamos começar, mas já vai se inscrever no canal, ative as notificações e bora lá. Ele começa dizendo o seguinte: as condições de empreender são nacionais. Ou seja, basicamente ele está querendo dizer o seguinte: todas as possibilidades de você empreender estão apenas ligadas ao seu país, ou seja, ao Estado, à nação. Isso quer dizer que você não pode fazer nenhum tipo de comércio sem que esse comércio esteja realizado dentro do seu cenário nacional. Só que isso não é verdade. Nós podemos, por exemplo, ter microempreendedores que produzem matérias orgânicas, como por exemplo comida, a partir das próprias sementes, sem que isso tenha qualquer tipo de empreendimento nacional e talvez até envolvimento em impostos. Ou seja, é possível tanto fazer alguma coisa tão pequena que não esteja relacionada à questão nacional, assim como a possibilidade de fazer questões internacionais, como por exemplo você dar aulas online para outras pessoas em outros países. Ou seja, é possível de empreender, por exemplo, pelo canal do YouTube. Tem pessoas que são aqui do Brasil, que fazem vídeos, talvez em inglês, e enviam diretamente para o YouTube e conseguem empreender, ganhar dinheiro por causa disso, porque simplesmente o cenário internacional, outros países assistem a ele. Ou seja, as condições de empreender não são necessariamente nacionais como ele previu. Após isso, ele fala o seguinte: investimentos não são inteiramente globais. E eu fico assim, investimentos não são inteiramente globais? No sentido de que agora elas têm que ser submetidas a um Estado, a uma nação onde cobra impostos? Não é verdade. Por exemplo, nós podemos investir em uma empresa que sem auxílio, sem subsídio do governo, possa comercializar e possa produzir efeitos a larga escala, efeitos globais, sem interferência estatal. Ou seja, você está em qualquer lugar do mundo, você produz algum produto inovador, consegue de alguma forma, por seu próprio mérito, fazer com que aquilo ali seja reconhecido internacionalmente. E existem empresas, existem pessoas que fizeram isso sem a ajuda do Estado e não são inteiramente globais. Bom, as pessoas, a economia está sempre ligada aos indivíduos procurando meios de se comunicar, de se relacionar com outras pessoas para conseguir alcançar os melhores lucros, os melhores empreendimentos, os melhores investimentos. E isso atinge o cenário global em pontos microscópicos. Logo, não há necessidade de se dizer não são inteiramente globais. Tudo está interligado e isso praticamente não refuta em nada a escola austríaca. Depois eles falam o seguinte: o governo americano e o grande setor prova intervenções econômicas internacionais para fortalecer o próprio poder. Ou seja, está falando o seguinte: o governo americano e todo aquele grande setor de produção, todo aquele grande setor dos monopólios econômicos, de empresas, gostam de fazer intervenções econômicas e internacionais, ou seja, em outros países, para fortalecer o próprio poder, a própria economia e fazer uma espécie de protecionismo. Sim, mas é como você próprio fala, isso não é o capitalismo agindo, não é o livre mercado agindo, não é a escola austríaca agindo. Isso é aquilo que se chama de Estado, de socialismo. Isso é aquilo que se fala de próprio governo estatal americano. E grandes monopólios, grandes setores de monopólios da economia associados ao Estado, querendo fazer intervenções econômicas para fortalecer o próprio poder. Não é a economia em si, não é o livre mercado. É como você próprio diz, intervenções econômicas internacionais. Intervenções são aparelhos
constitucionais estatais. Ou seja, é o Estado que intervém, não a economia que intervém. Logo, você próprio está se autorrefutando ao momento em que você está usando um espantalho para dizer que a escola austríaca, a economia, o livre mercado, na verdade está fazendo aquilo que você próprio está fazendo. Ou seja, você está colocando uma responsabilidade na conta do livre mercado, do capitalismo, enquanto na verdade a responsabilidade é do Estado e tentando refutar o livre mercado com essa grande hipocrisia a qual você apontou. Em seguida ela fala o seguinte, olha, no Brasil de 64 se chamava aquilo ali de paraíso das multinacionais. Bom, de alguma forma a gente pode até dizer que sim. Por que paraíso das multinacionais? Porque o Estado chegava lá e conseguia provocar muitos intervencionismos, conseguia de alguma forma fazer com que criasse-se monopólios que pudessem garantir que apenas algumas empresas, uma grande parte das vezes só uma, como por exemplo a Petrobras, tivesse a possibilidade de empreender dentro do Brasil. Logo, se um país grande como o Brasil, cheio de petróleo, por exemplo, só tem uma forma de comercializar e é alguma coisa explorada, é claro que isso aí vai ser o quê? Um paraíso das multinacionais promovida pelo próprio Estado, não pela economia, porque a economia ela é contra a formação de monopólios, ela é a favor da inovação tecnológica e a favor do livre comércio na disputa entre vários setores e vários poderes econômicos, e não como o exemplo que você cita de multinacionais pagas pelo Estado. Novamente, espantalho. Em seguida, você fala o seguinte, os níveis econômicos estão acima dos políticos. Muito pelo contrário, são os níveis políticos que estão acima dos econômicos. Infelizmente. Porque, olha só, aqui no Brasil, quem manda no dinheiro, na riqueza, no capital, não é o capital em si, não é a riqueza, os bens materiais em si, mas é o dinheiro, a cédula que o Estado imprime dizendo qual é o valor daquilo que você tem. É o Estado dizendo quanto vale esse dinheiro que você tem. E o Estado determinando valores que você tem. E não apenas a economia. Então, a política é sempre aquilo que barra aquilo que é natural da economia. A economia ela vai ser uma coisa livre e a política é aquilo que vai entrar para intervir nela. E não a economia para intervir na política. Isso não faz sentido. E quando você, por exemplo, pode citar a questão dos monopólios, são os monopólios criados pelo Estado que vão intervir na economia. Por quê? Porque o Estado impede que outras empresas, que outras ligações de iniciativa privada possam crescer. Então, sempre a política está acima da economia. Vou te dar um exemplo. Quando você fala de política, você fala de poder. O poder é aquilo que uma pessoa pode fazer para que ela consiga o máximo possível, mandar o máximo número de pessoas possíveis para conseguir o máximo de poder sobre elas e influenciar o máximo possível nelas. E o exemplo fatal disso, aquilo que resume, é a morte. É a capacidade de você matar um indivíduo. E a capacidade de matar um indivíduo está na mão do Estado, está na mão dos políticos e não da economia. Isso quer dizer o seguinte, os políticos, o poder estatal é que manda na economia e não a economia que manda neles. Quem tem o poder sobre alguém é aquele que tem uma arma. Então não adianta se você tem R$1 milhão na sua mão, na sua bolsa, guardada ao seu lado. O que adianta é o cara que tem o poder apontando a arma na tua cara e falando, passa esse dinheiro. Quem manda? O político, aquele que tem o poder. E quem é aquele que tem o monopólio do poder e da violência? O Estado, os políticos, as forças armadas e a polícia. Logo, a política ela está acima da economia, porque a economia não anda de fuzis na mão. Quem anda de fuzis na mão são os políticos, é o Estado, são as forças armadas, é a polícia. Esses são aqueles que mandam na economia,
não é o dinheiro, não é um papel que manda, não é um bem que manda, mas sim uma arma apontada na tua cara. E quem faz isso são os políticos, é o poder político. Então, os níveis políticos estão acima dos econômicos, muito diferentemente daquilo que você falou. Após disso, você fala o seguinte: as cúpulas econômicas são antidemocráticas, pois elas interferem muitas vezes na economia e nos aspectos sociais. Mas o que é democrático para você? Esse é o grande problema. O que é democracia? Democracia é basicamente o seguinte: você não acha ético roubar alguma coisa de outra pessoa porque você acha que você merece aquilo. Então, por isso, você elege um cara para fazer isso por você, para dizer que isso é ético. Isso é democracia. Quando você, por exemplo, tem um sistema representativo na qual muitas pessoas participam para pegar os bens de umas pessoas para dar para outras. A cúpula econômica é antidemocrática? É óbvio que é antidemocrática, porque a democracia tem a ver com poder, tem a ver com pessoas escolhendo outras pessoas para roubar coisas de outras pessoas para dar para outras. E selecionar um político é a mesma coisa que dizer o seguinte: eu quero que esse cara pegue do outro para dar para mim. E o outro vai tentar colocar na democracia alguém que vai pegar uma coisa de alguém para dar para você. Então é óbvio que as cúpulas econômicas têm que ser antidemocráticas quando a gente fala de laissez-faire, quando a gente fala de livre mercado. Porque a democracia é o contrário da economia. Democracia é escolher você um político, um representante que vai chegar e decidir o que é de quem. E na economia, quem decide quem é de quem é o mercado, são as trocas voluntárias. Na democracia, as trocas não são voluntárias, são anti-voluntárias, são involuntárias, são avoluntárias. Isso quer dizer o seguinte: não há voluntariedade na democracia. Logo, é verdade, as cúpulas econômicas são antidemocráticas. Agora, isso é bom, diferentemente desse seu conceito de que democracia é alguma coisa boa. A democracia é um sistema político, não é um sistema de valores morais e éticos. Muito pelo contrário, ele já é refutado pela ética no momento que ele agride o indivíduo. Isso quer dizer o seguinte: quem, na verdade, agride o outro e interfere na economia, no aspecto econômico e social, diferentemente desse seu conceito de que democracia é alguma coisa boa. A democracia é um sistema político, não é um sistema de valores morais e éticos. Muito pelo contrário, ele já é refutado pela ética no momento que ele agride o indivíduo. Isso quer dizer o seguinte: quem, na verdade, agride o outro e interfere na economia, no aspecto econômico e social, não é a cúpula econômica, mas a cúpula democrática, que vai pegar e vai interferir na economia e na sociedade por meio de regulamentações, por meio de portarias, por meio de ministérios, por meio de várias outras coisas que vão fazer com que pessoas possam ter a autorização de roubar coisas de umas pessoas para dar para outras. Então, quem interfere não é a própria economia, porque não faz sentido você falar que a economia interfere na economia, mas faz sentido você falar que a política interfere na economia, interfere na sociedade. A economia não é o produto que vai gerar, não é o objeto que vai gerar um produto, mas a economia é o produto da sociedade. Ou seja, a política, ela vai mandar aquilo que vai ser a economia e aquilo que vai ser a sociedade, e como os dois vão comportar entre si e entre os três. Na economia, é apenas o resultado da sociedade. Logo, aquilo que é resultado de alguma coisa não pode ser aquilo que se manda em cima daquela que cria. Isso quer dizer o seguinte: a economia é aquilo que emerge do ser humano, aquilo que emerge da ação humana, que é um comportamento premeditado, que é uma ação humana onde pessoas procuram os melhores meios para alcançar os melhores fins. Então, a economia não pode mandar na sociedade. A sociedade é que guia a economia, é o indivíduo, na verdade. Então, não são as cúpulas econômicas que são interferidoras da economia, até porque a economia não pode intervir na economia, mas sim os políticos, o estatismo, o establishment. E aí depois você fala do financismo centralizador.
Agora eu te falo o seguinte, centralismo centralizador, meu querido, não é o livre mercado, não é a escola austríaca que faz, não é a laissez-faire que faz. Quem faz o centralismo econômico, ou seja, o financismo centralizador, como você próprio fala, aquele que vai centralizar o poder econômico é o próprio Estado, quando ele diz quem pode empreender, quem não pode, quanto quem vai ter que pagar de imposto, quanto quem não vai ter que pagar, quem vai ter que fazer protecionismo, quando não vai ter que fazer, quem é que vai ter que pagar tributos, quem é que não vai ter. Então, ele é que fez esse centralismo de finanças, de economia. Um exemplo, Petrobras. Quem decidiu fazer a Petrobras? Foi as empresas ou foi o Estado que decidiu centralizar tudo nas mãos de uma empresa? Ou seja, financiar tudo centralizadamente, de forma centralizada. Quem centralizou, por exemplo, a questão do petróleo não foi o mercado, mas sim o próprio Estado. Ou seja, você está se autorrefutando, pois você, estatista, utilitarista, me parece que até comunista ou socialista, está colocando na culpa do laissez-faire aquilo que você próprio, na sua ideia, está fazendo. Então, quem centraliza as finanças não é a economia. A economia é livre. Você não pode dizer que alguma coisa livre faz com que ela seja centralizada, que são duas coisas que não fazem sentido. Você está entendendo isso, coleguinha, amiguinho? Olha só, livre mercado, como você próprio fala, é livre mercado, não é um mercado centralizador. São dois conceitos totalmente distintos. Agora, o governo é centralizador. Ele vai colocar tudo na mão da Petrobras, ele vai colocar na mão da SEDAI, ele vai colocar na mão do Correios. Então, ele que centraliza as finanças e não a economia. Depois você fala da censura econômica. Ai, meu Deus do céu, o que é censura econômica? Basicamente, para você, censura econômica é você impedir que pessoas possam concorrer no livre mercado. Sendo que não é assim. Quem impede alguma pessoa de concorrer no mercado não é o próprio livre mercado, porque o próprio livre mercado ele é livre, como o próprio nome diz. Quem faz isso é o Estado. Novamente, você está usando um espantalho. Ao momento em que quem censura a economia é o Estado e não o livre mercado, logo você faz alguma coisa, ou seja, o Estado faz alguma coisa e você está colocando a culpa no contrário. É uma contradição completa. É como se você fizesse um crime e colocasse a culpa na outra pessoa e criticasse a culpa da outra pessoa, querendo refutar ela, difamar ela por coisas que você próprio fez, que nem Stalin disse. Acuse o outro daquilo que você fez e chame ele daquilo que você é. E é isso que resume toda a sua aula. Depois você fala, os Estados Unidos financia guerras por motivos econômicos. Novamente espantalho. Quem é que está financiando guerras por motivos econômicos? A economia? Não, o próprio Estado. Ou seja, o próprio Estado é que financia isso contra a vontade econômica. E ele financia por motivos econômicos para o próprio Estado e não para a economia, não para a sociedade, para o livre mercado, para o laissez-faire, para a iniciativa privada. Mas ele faz isso por motivos econômicos voltados a ele próprio, para o próprio Estado, e não o indivíduo. Entendeu, amiguinho? Depois você fala de assassinatos econômicos. Vamos lá. Eu não sei se você leu algum livro de Mises, mas você, por favor, me responde isso. Você leu algum livro de Mises? Na Ação Humana, a qual que eu estou resumindo agora no meu canal, já fiz até o capítulo 4, se diz o seguinte: a ação humana é todo um comportamento premeditado na qual as pessoas usam os melhores meios para alcançar os melhores fins. Assassinar a economia é a mesma coisa que você impedir que pessoas escolham os melhores fins e usem os melhores meios para alcançar esses melhores fins. E quem faz isso é o Estado. Ou seja, você entra novamente no mesmo espantalho. Quem faz isso é o próprio socialismo, é o próprio intervencionismo, e não a economia. Quem assassina a economia não pode ser a própria economia, mas sim o Estado, aquilo que é o contrário à economia.
Ou seja, não pode ser o livre mercado assassinando o livre mercado, porque eu não posso me assassinar, você não pode se assassinar, mas você pode ser assassinado por outra pessoa, assim como eu posso ser assassinado por outra pessoa. Da mesma forma, a economia não pode se assassinar. Quem vai assassinar a economia é, obviamente, o Estado. Entendeu isso, coleguinha? Depois você fala o seguinte: livre mercado, livres escolhas, e que não é tão verdade assim. Aí eu quero te perguntar o seguinte: você fala, não é tão verdade assim. O que a gente conhece filosoficamente, racionalmente, na pura lógica, é o seguinte: ou uma coisa é verdade ou não é. Isso quer dizer o seguinte: ou isso é uma verdade ou isso não é. E você fala, não é tão verdade assim. Não é tão verdade que na livre mercado tem livre escolhas. Eu não conheço nenhum meio termo entre verdade e mentira. Eu não conheço. Me diz alguma coisa. Só pode ser meia verdade e meia mentira. Só que meia verdade e meia mentira é tudo aquilo que não é verdade. Logo você se auto-refuta. Tá bom? Você está refutado. Eu estou refutado agora. Livre mercado ou livres escolhas? Claro, livre mercado é a mesma coisa que livre escolhas. A definição do termo é a mesma. Não precisa nem discutir na prática. É que nem você falar o seguinte: maçã é uma maçã, fruta é uma fruta. Livre mercado é uma livre escolha. Mercado é escolhas. Livre é livre. Então, livre mercado é igual a livre escolhas. A definição semântica é a mesma. Agora, e na prática também. Quando a gente for aplicar na teoria também. Você vê que esses conceitos sempre andam juntos. Eles não são separados. E depois você fala o seguinte: o mercado não me dá um Corolla para eu me transportar. Mas é claro que o mercado não vai te dar um Corolla para te transportar. Por quê? Porque para ele te dar um Corolla, isso tem que valer a pena para uma outra pessoa. Isso tem que chegar a um objetivo para outra pessoa. E te dar um Corolla de graça para você poder realizar as suas próprias escolhas não faz o mercado se satisfazer. Por quê? Porque o mercado é voluntário. Ele não é que nem o seu Estado socialista na qual quer roubar do outro para dar para você. O Estado é que faz isso. A livre economia, ele não vai querer roubar um Corolla de alguém para dar para você. Entendeu? E isso é uma coisa boa. É bom que você não tenha um Corolla roubado de alguém para que você possa andar por aí com os seus chamados direitos a transporte. Então, o mercado ele fornece coisas a pessoas que trocaram voluntariamente para conseguir essas coisas, e não de pessoas que vão democraticamente roubar as coisas dos outros para dar para você. Entendeu? Esse é o mercado. Depois você cita, meu Deus do céu, essa é a pior parte. Você cita e nem tem capacidade de comentar o seu grande intelectual Ciro Gomes, na qual o Ciro Gomes quer refutar novamente a escola austríaca de economia, quer refutar o livre mercado, laissez-faire, o capitalismo. E aí ele fala lá, a gente tem um jovem inteligente que fala, né, que não é basicamente as pessoas que querem, de repente, não é o produto que chega obrigando as pessoas a comprarem ela, mas é a demanda das pessoas que gera o produto, que gera a demanda do produto para que o produto seja fornecido às pessoas e para que trocas aconteçam. Certo? Certo. Ou seja, é o mercado atendendo à necessidade das pessoas. E aí o Ciro Gomes fala assim: não, mas isso não é o conceito moderno, isso aí não é moderno. E é sério, ele fala isso: não, isso aqui não é moderno. Eu falo assim: o que mudou, Ciro Gomes? Não, é que o padronismo mudou. É que agora as pessoas estão pretendendo ver como é que vai ser, eles vão comprar com base em questões sociais, culturais, naquilo que é a própria pessoa, valores morais. Mas sempre foi assim. O que se muda? Não se muda nada, Ciro Gomes. Você próprio se autorrefuta e você, Fernando Graça, você próprio está se autorrefutando ao momento que você está colocando
Como se a escola austríaca não dissesse uma coisa que ela na verdade disse. E você não tem nem coragem de comentar aquilo que o próprio Ciro Gomes disse. Você apenas colocou, olha o que o Ciro Gomes disse. Tá, legal. Aí você continua o vídeo. E o Ciro Gomes simplesmente fez uma falácia, cometeu um monte de espantalhos que não tem o mínimo sentido. E eu quero saber qual é o sentido de você ter colocado esse vídeo de Ciro Gomes falando um monte de asneira por aí. Qual é o sentido disso? O que você quis demonstrar com isso? Comenta aquilo ali, por favor, porque não tem sentido. Você colocou um vídeo no meio do seu vídeo e você não comentou ele, tá? Depois você fala o seguinte, não existe capitalismo sem Estado, pois não há subsídios. O que é o capitalismo? O capitalismo é basicamente a troca voluntária de bens, tanto materiais quanto algumas vezes imateriais. Você pode trocar uma coisa com outra pessoa sem que tenha um Estado. Por exemplo, eu posso chegar para uma pessoa e dar R$2 para ela me dar um hambúrguer. Hoje não, né? Por causa da inflação. Então R$4,50. R$4,50 para ela dar um hambúrguer para mim. Eu não preciso de ter uma agente da KGB do meu lado para poder fazer essa troca. Eu não preciso do Ciro Gomes para poder fazer essa troca. O capitalismo pode acontecer sem o Estado. E acontece naturalmente sem o Estado. Porque as pessoas querem trocar para sempre estarem melhor. Então isso é uma tendência natural. Isso é a ação humana. É a praxeologia agindo. A ação humana. Aquilo que o homem faz, aquilo que o homem tende sempre a fazer. Então o capitalismo sempre existe sem Estado. E outra coisa, você fala o seguinte, não, o capitalismo não consegue resistir, não consegue sobreviver por causa dos subsídios do Estado. Porque se não tiver subsídios do Estado, eu fico assim, peraí, amigo. Você está querendo dizer, o que são subsídios? É aquilo que o governo dá para empresas e pessoas, empreendedores, com base naquilo que ele roubou de outras pessoas que produziram. Isso quer dizer o seguinte, pessoas não conseguem produzir sem que o Estado roube de outros produtores para dar para esse produtor. Não faz sentido. Subsídio é a mesma coisa que pegar o dinheiro de uma outra pessoa para subsidiar, para apoiar o seu mercado. E é óbvio que você não precisa de subsídios. Por exemplo, tem um monte de pessoas que vivem ali vendendo hot dog lá na rua e o cara não está recebendo subsídio necessariamente, e consegue sobreviver. Então, e continua havendo capitalismo. E tem pessoas que já estão ali há décadas fazendo a mesma coisa e não estão recebendo subsídio algum e estão indo muito bem. Depois você fala o seguinte, no finalzinho do seu vídeo, nos últimos 20 segundos. A mínima capitalização garante a máxima monopolização. É a máxima capitalização que garante a mínima monopolização. Quem cria monopólios é o Estado, ao momento que ele impede o livre mercado de criar concorrências entre várias empresas. Ou seja, é o Estado que minimaliza a capitalização e garante a máxima quantidade de monopólios. Quem é que criou a porcaria da Petrobras? Quem é que criou a Light? Quem é que criou a SEDAI? Quem é que criou essas empresas? Você me diz. Eles diminuíram a capitalização, eles falaram, só a Petrobras pode explorar petróleo nesse país. Ou seja, a mínima capitalização, você reduzia uma empresa e você garantia o monopólio. Você, por favor, me explica, nesse último ponto, a questão da Petrobras, por exemplo, como exemplo. Por que isso contradiz com aquilo que você está dizendo? Se é a mínima capitalização que garante a máxima monopolização, como você disse, quer dizer, a máxima capitalização, quando você diz o seguinte, que quando você tem mais capital, quando você tem mais capitalismo, você garante a máxima monopolização, isso está totalmente errado. Quando você tem o capitalismo atuando, você tem a mínima monopolização, você tem a mínima garantia de monopólios, porque você acaba criando várias outras competições que vão impedir monopólios de acontecer. Você entendeu isso, coleguinha, amiguinho?
Então tá refutado, acabou. Caso você gostou do meu canal, se inscreva no canal, ative as notificações, comente aquilo que você achou aqui embaixo. Eu quero ver você, Fernandinho Garraça, respondendo. Você, primeiro, você leu algum livro de Mises? Por acaso? Se você ler, por favor, vamos debater. Que parece que você não leu. Você está criticando um autor que você não leu. Segundo, você tenta refutar tudo isso aqui que eu refutei de você. Faz um outro vídeo aí, tenta refutar. E qualquer coisa, se você fizer outro vídeo, eu respondo com a minha tréplica. A não ser que você consiga me refutar, que eu acho bem difícil para a sua capacidade intelectual. Até porque tem argumentos irrefutáveis, como, por exemplo, certos aspectos da ética, que você nunca conseguiria realizar. Então, eu estou aguardando o seu vídeo resposta e, por favor, não fracasse. Você posta tanto vídeo no seu canal, faz mais um me respondendo e vamos abrir a discussão. Se você está certo em alguma coisa, pois que continue no seu trabalho e quem sabe a gente consegue se resolver e consegue entrar em acordo com alguma coisa. Então, até o próximo vídeo. Espero que ele responda a esse e tchau, tchau.